Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo à lição de número 7 e o nosso tema desta semana, missão em favor do meu próximo. Jesus, quando esteve nessa terra, ele falou muito sobre o amor, mas principalmente sobre o amor a Deus e o amor ao próximo, como a nossa única alternativa para alcançarmos a eternidade. Por isso que no verso para memorizar desta semana, Lucas capítulo 10 e o verso 27, ele disse: a isto ele respondeu: ame ao Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame também ao seu próximo como a si mesmo. Os grandes homens heróis do passado, da época bíblica, todos eles tinham algo em comum. Todos eles estavam dispostos a dar a vida pelo seu próximo. Hoje vivemos num mundo de muita turbulência, de muito ódio, de muita vingança, de muita indiferença. Mas os grandes heróis do passado, eles nos deram o exemplo de como verdadeiramente amar o seu próximo. E se pegarmos o caso de Abraão, por exemplo, que intercedeu por Sodoma, aquela ímpia cidade que fazia mal ao seu redor, pelo contrário, Abraão, ele intercedeu pelo povo de Sodoma, não apenas porque estava lá morando seu sobrinho Ló, mas porque ele tinha interesse na salvação de pessoas. Se nós pegarmos, por exemplo, o caso de Neemias, um grande oficial da corte medo-persa, um judeu que estava, digamos assim, se dando muito bem num país estrangeiro, na capital do mundo da sua época. Mas um dia ele se sentiu tocado de abandonar todo o seu conforto na Medo-Pérsia e partir para Jerusalém, porque em Jerusalém a situação estava difícil. Os muros estavam derrubados, os portões da cidade queimada, o povo destruído. O pecado estava carcomendo aquela nação, a sua nação, o seu povo. E Neemias, ele deixou todo o seu conforto e foi para a guerra, foi para um país devastado pela miséria. Foi sofrer, passar fome, calor e frio com os seus irmãos, porque ele estava disposto a dar a vida pelos seus irmãos, pelo seu povo. O negócio dele era salvar pessoas. Meus amigos, o próprio exemplo de Jesus, quando viu a cidade de Jerusalém devastada pelo pecado, a Bíblia nos fala que Jesus chorou. Chorou porque ele via o futuro de uma nação decadente em pecado. E hoje nós temos uma população, uma geração perdida. E muitas vezes a indiferença, muitas vezes a raiva, o ódio. Hoje uma vida tem pouco valor para uma pessoa. As pessoas estão matando outras pessoas ou fazendo maldade por nada. Uma vida não vale mais do que R$ 5 para alguns. A maldade está aumentando, a criminalidade está aumentando nas grandes cidades, pequenas cidades, em qualquer lugar. O ódio, o rancor, a raiva, no trânsito, na vizinhança, no trabalho, a vingança. Meus amigos, o amor está se esfriando de quase todos. É muito raro ver uma pessoa paciente, longânima, que dê a vida pelo seu próximo. E nós temos que olhar para as pessoas como um forte candidato ao reino do céu. Nós temos que olhar para aquela pessoa que nos faz mal. Nós temos que olhar para aquelas pessoas que estão aí na marginalidade, na criminalidade, na rua, em situação deplorável, e olhar que Deus também ama ela da mesma forma que a mim, e que que Jesus veio a esse mundo também dar a vida por ela, o amor ao próximo. Então, meus amados, o amor ao próximo é o reflexo de quem tem o amor a Deus. Se você ver ódio no coração de uma pessoa, se você ver impaciência, se você ver alguma coisa que não está, digamos assim, conduzindo uma alma para Deus,
você pode dizer que essa pessoa, primeiramente, ela não ama a Deus. Porque quem ama a Deus verdadeiramente ama ao seu próximo como a si mesmo. O amor ao próximo é o reflexo, é o resultado de alguém que ama a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque em nosso coração o verdadeiro amor, para que nós possamos amar não apenas a nossa família, os nossos amigos, mas acima de tudo, aqueles a quem nos fazem mal, os nossos inimigos. E é dessa forma que nós vamos estar preparados para cumprir a missão de Deus aqui na terra, preparando pessoas e preparando também a nós mesmos. Um grande abraço e até semana que vem com o nosso próximo estudo. E o nosso próximo estudo da semana que vem, a lição de número 8, vai falar sobre missão